sou aluno do terceiro ano médio e eu vou apresentar um pouquinho sobre a origem de Roma. Bem, por volta do século 8 a.C., existiam algumas aldeias numerosas formadas por agricultores e pastores latinos, que viviam nas montanhas às margens do rio Tibre. E por volta do ano de 753 a.C., essas populações decidiram se juntar, criando assim laços comerciais, econômicos e também governamentais. Porém, ao fortalecer esses laços, elas prejudicaram de certa forma a comunicação que era através do rio Tibre. Bom, com o passar do tempo, essa cidade ganhou o nome de Roma, que significa cidade do rio, e com o passar do tempo ela foi se desenvolvendo cada vez mais, chegando a abrir ruas, novas formas de economia, fóruns e por aí vai. A Roma naquela época, a sua economia era constituída basicamente do comércio de grãos e da pecuária, além de que a sua população era formada por plebeus e também pelos patrícios, que seriam os nobres, os descendentes dos fundadores originais da Roma, no caso. E nessa época existiam as leis já, de certa forma, a partir da Constituição que eles tinham criado, e existia a escravidão da população por dívida. No caso, quando algum cidadão estava endividado, ele tinha que virar escravo. E assim foi se desenvolvendo cada vez mais a Roma nesse sentido, chegando a ter reis e depois aboliu isso, criando assim a República. Olá, meu nome é Pedro Garcia, aluno do terceiro médio do Rio Sabisco, e eu vou falar um pouco sobre a República Romana. A República Romana foi um período da história da civilização romana que durou cerca de 500 anos e foi de 509 a.C. a 27 a.C., quando foi governada por senadores e magistrados. Durante esse tempo, a Roma organizou suas instituições e realizou importantes conquistas militares que lhe garantiam o domínio do mar Mediterrâneo. A República Romana tem sua origem no ano de 509 a.C., quando o último rei etrusco é deposto e o Senado assume as funções de governo. Após a experiência monárquica, os romanos optam por não deixar o poder nas mãos de um só indivíduo. Por isso, eliminam a figura do rei e todos os cargos deveriam ser exercidos por duas ou mais pessoas. Assim, não havia a figura de um só governante. Então, quem mandava era o Senado e não só o rei. Mas também dois chamados cônsules. Esses tinham um mandato de 1 ano e deviam controlar-se mutuamente. Existiam várias instituições na República que ajudavam o governo. Uma delas era o Senado, que ocupava-se da política internacional e da supervisão das magistraturas e era convocado pelos cônsules. Também tinha a magistratura, que para ser magistrado era preciso ser um cidadão romano e dispor de uma renda de acordo com o cargo desempenhado. O cônsul exercia o comando militar e, no caso de guerra ou de impedimento de um dos cônsules, eram substituídos por um ditador. O pretor tinha a função de administrar a justiça, o edil era responsável por fiscalizar o comércio e conduzir a cidade, o censor se encarregava de contar a população, fiscalizar os candidatos e edil e vigiar a conduta moral do povo romano. E por último, o quaestor cobrava impostos e custodiava o patrimônio romano. A sociedade romana era dividida em quatro tipos de sociedade. Tipo, os patrícios, que pertenciam às famílias mais antigas de Roma e possuíam grandes propriedades. O plebeu, que era o povo, o que eram inicialmente quem não era patrício, também quem não era escravo. E no princípio não possuíam direitos a nada, políticos, mas por conta dos escândalos de corrupção do Senado, eles foram pouco a pouco sendo cooptados para as instituições romanas. Também tinha os escravos, que eram a base da sociedade, e tanto patrícios como plebeus possuíam escravos. Estes eram obtidos por meio de conquistas, de guerras e conquistas. E também tinha os clientes que trabalhavam para os patrícios para proteção e posição social.
Bom, meu nome é Pedro, sou aluno do terceiro ano médio do Colégio Risco e Rabisco e agora eu vou falar sobre crise da República. A Grécia foi saqueada e seus tesouros artísticos enviados a Roma. As classes altas assimilaram a cultura helênica, que foi protegida e imitada. Os prisioneiros de guerra construíram imensos exércitos de escravos, cujo trabalho barato nas grandes propriedades foram a ruína, e os camponeses e os artesãos livres da Península Itálica sofreram com isso. O proletariado romano transformou-se numa classe ociosa que vivia miseravelmente da distribuição de alimentos, frequentava as termas e era entretido com jogos públicos e circos. As últimas décadas do século II registraram lutas sociais que tiveram como protagonistas os irmãos Tibérios e Caio Graco, que foram eleitos tríbunos da plebe. A guerra social incluiu na Itália, quando os habitantes da península exigiram a cidadania romana para que ter acesso à distribuição das terras públicas. Em 91 a.C., estendeu-se pela península uma verdadeira guerra civil, que só terminou quando, ao fim de 3 anos, foi concedida a cidadania romana a todos os italianos. O Senado procurou o apoio de Pompeio em 52 a.C. para destruir o crescente poder de Júlio Caesar. Incluiu então uma guerra civil e os partidários de Pompeu foram derrotados em todas as regiões do mundo romano. A queda da Alexandria e o suicídio da rainha Cleópatra, que era aliada a Marcos Antônio, deixaram o Egito na mão de Otávio, que incorporou Roma como patrimônio pessoal. Eu sou José, aluno do terceiro ano, e eu vim falar agora sobre a crise do século III, anarquia militar. Essa fase foi marcada por crises no sistema de escravidão causados pelos fins da Guerra de Conquista. O fim da Guerra de Conquista ocorreu uma escassez da mão de obra escrava e também ocorreu a baixa produção de metais, o que levou à desvalorização da moeda. Com a desvalorização da moeda, ocorreu também as invasões às fronteiras, onde vários povos bárbaros tentaram invadir as fronteiras, o que causou ao Estado maiores despesas. E para pagar essas despesas, o Estado aumentou a cobrança de impostos. Esses impostos caíram principalmente sobre os pequenos produtores e arrendatários. O período de 235 a 284 foi de grande anarquia, pondo fim ao principado. O exército passou a controlar o Estado, levando que a capital deixasse de ser Roma e passasse a ser o campo de batalha, onde o que vogava era a vitória de um comandante militar sobre seus rivais. Nesse período, a crise econômica do Império agravou-se. Com a falta de trabalhadores, a terra diminuiu o aumento da produção. Essa crise também mostrou as grandes diferenças entre o lado ocidental e o lado oriental do Império. Eu vou falar agora sobre o Dominato ou Baixo Império. Diocleciano, em 284, foi responsável por terminar com a anarquia e iniciar um novo sistema de império, onde os imperadores eram adorados e louvados como os soberanos orientais. Diocleciano também, para aumentar a ordem interna e garantir estabilidade, aumentou o exército e também dividiu o império em 101 províncias. Esses gastos com o exército levaram o Estado a aumentar o número de impostos e fazer cobranças que caíram principalmente sobre os pequenos proprietários e os arrendatários. Diocleciano foi seguido de Constantino. Constantino ele foi responsável por grandes mudanças, como a mudança de Roma de capital para Constantinopla, fazendo assim com que Roma deixasse de ser o centro econômico e político. Ele também oficializou a religião cristã como oficial e baixou decretos no sentido de vincular o homem à terra e às suas profissões urbanas, facilitando a cobrança de impostos. No campo, os camponeses e os colonos foram proibidos de abandonar a gleba em que trabalhavam, beneficiando os grandes proprietários.
As reformas introduzidas por Diocleciano e Constantino conseguiram manter o império durante o século IV. Em 395, com a morte do imperador Teodósio, o império foi dividido entre seus filhos Honório e Arcádio, em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Entretanto, isso não conseguiu evitar a crise econômica, política e também militar que sucedeu após isso. O século V se manifestou em toda a extensão na parte ocidental do Império, com revoltas, agravada pelas invasões dos povos bárbaros germânicos.